Bom dia, meus amados. Mais um dia, agradecendo ao Senhor por este novo dia, pela graça que o Senhor tem nos dado e por nos permitir sempre estarmos aprendendo dele. Toda a nossa vida, a partir do momento que entregamos nossa vida a Cristo, o Espírito ele está sempre agindo ao nosso favor para que a nossa vida ela seja vivida de maneira proposital, segundo é a vontade do Senhor. Eu sempre falarei a respeito disto e sempre me tornarei repetitivo pelas coisas que eu falo, mas é porque nós devemos ter sempre como referência em nossas vidas o Evangelho do Senhor, a palavra que Cristo nos deixou, porque esta referência que o Senhor nos dá, ela nos permite em todo o tempo e a cada momento da nossa vida, e dia após dia, estarmos cientes da maneira como nós devemos viver, da maneira como nós devemos desenvolver nossa vida, nosso dia a dia, normalmente, irmãos, em relação às pessoas, sempre em relação às pessoas, dependendo das circunstâncias, dependendo dos momentos que se estão vivendo, nós devemos sempre ter consciência de que nós, sendo cristãos, a nossa referência de vida deve ser sempre a verdade de Cristo. E o Senhor tem nos ensinado tantas coisas quando nós observamos a palavra, e é por isso que em todo o tempo devemos estar refletindo, porque dá a impressão de que há momentos na nossa vida em que nos esquecemos dos ensinamentos de Cristo e nós até já ouvimos, já conhecemos, mas nem sempre aplicamos na nossa vida. Mas é importante que aprendamos, é importante que nos esforcemos mais. A palavra do Senhor ela deve estar sempre no nosso coração, deve estar sempre preenchendo o nosso coração, para que pela nossa boca, irmão, sempre haja uma palavra de conforto, uma palavra de edificação, uma palavra que venha a abençoar, que venha a ajudar as pessoas, né? Porque para tudo nós teremos sempre uma resposta da parte do Senhor e o Espírito trabalhará intensamente, né, ao nosso favor, nos dando sempre sabedoria, capacidade para desenvolvermos o dia a dia que o Senhor nos dá. Nesta manhã eu queria falar um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor já tem nos ensinado, que já ouvimos, mas que nem sempre colocamos em prática. E o Senhor está nos falando no livro de Lucas, perdão, no capítulo 6, e ele nos fala sobre o amor aos inimigos, né? E para muitos é uma coisa impossível, para muitos é uma coisa muito difícil, mas Jesus ele nos ensina porque ele, lembrando sempre, irmãos, que o Espírito nos é dado para ele nos capacitar a viver esta verdade, né? O Evangelho só se vive pelo Espírito. Então, o Espírito nos foi dado justamente para adquirir a capacidade de cumprir a vontade do Senhor. E é por isso que o Senhor nos ensina estas coisas. Naturalmente, não poderíamos, jamais poderíamos cumprir esta vontade e a rejeitaríamos facilmente. Mas quando temos uma vida espiritual, quando temos recebido da parte do Senhor o seu Espírito, então, com certeza estamos capacitados para viver esta verdade, mas temos que colocar em prática. Vejamos o que a palavra de Deus nos orienta, né? Ela diz assim: mas a vós que isto ouvis, né, a todo cristão, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Isto no versículo 27. No 28, bendicei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa,
nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o tornes a pedir. E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe faceis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperas tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, aos vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos irmãos. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. São princípios, irmãos, que nós já ouvimos, que nós já conhecemos, mas que muitas vezes nos esquecemos de aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso muitas vezes por falta de estar observando nossos comportamentos. Devemos ter sempre, irmãos, um comportamento diferenciado em relação a nós mesmos, para que sejamos analíticos diante de cada situação pela qual nós passamos e possamos entender que o que o Senhor espera de nós é que as nossas atitudes e tudo aquilo que fluir de nós seja segundo os seus ensinamentos. E é por isso que nós devemos ter conhecimento desta verdade e permitirmos que o Espírito nos dê esta condição de podermos desenvolver a nossa vida da maneira que o Senhor espera. Testificar de Cristo, irmãos, tem a ver justamente com isso, né? Porque o nosso comportamento, quando é diferenciado, as pessoas percebem. E percebem que há algo diferente, justamente porque as pessoas estão preparadas para receber na mesma proporção que eles fizeram. Se eles fazem o mal, eles esperam receber o mal. E assim por diante. Então, quando nós agimos da maneira que o Senhor nos ensina, nós começamos a manifestar ao mundo algo diferente. Isso tem a ver justamente com a aplicação da palavra em cada decisão, em cada comportamento que nós temos. Devemos ser diferentes, sim. Mas o que eu falo, irmãos, devemos estar atentos aos ensinamentos que Cristo nos dá, porque são eles que realmente foram deixados por Cristo para que a nossa vida ela pudesse ser vivida de maneira correta. São estes princípios, irmão, que nos encaminharão a adquirir realmente a condição necessária para entrar no reino de Deus. Então temos que nos esforçar para que esta verdade ela se cumpra em nós. São princípios que já conhecemos, né? São fundamentos que Cristo já nos deu, mas Ele espera que nós venhamos realmente a desenvolver uma vida da maneira que Ele nos ensina. Então, paremos, observemos-nos a nós mesmos, estamos cumprindo esta vontade? Estamos verdadeiramente dispostos a desenvolver uma vida segundo os ensinamentos de Cristo? É o que temos feito até hoje? Ou temos nos esquecido desta verdade e temos ignorado? E o nosso comportamento continua sendo o mesmo? Percebemos que temos a capacidade de amar aos nossos inimigos? De fazer o bem àqueles que nos odeiam? Estamos dispostos a emprestar
sem esperar receber? São coisas simples, aliás, que parecem ser simples, mas que para tudo isso necessitamos sempre da ajuda do seu Espírito para que Ele nos capacite a viver desta maneira. Mas o que importa em tudo isto, irmãos, é que nós tenhamos consciência de que necessitamos agir desta forma. Não é somente o ensinamento que Cristo nos dá, mas Jesus nos dá esse ensinamento porque Ele espera que nós possamos adquirir para nós esta capacidade de podermos cumprir fielmente aquilo que o Senhor está esperando de nós. Não pense de forma diferente. O Senhor está simplesmente te mostrando o caminho que devemos seguir. Porque tudo que o Senhor nos ensinar, tudo aquilo que Ele vai nos revelar através da sua verdade, Ele está seguindo apenas um percurso de ensinamento, de capacitação, de aperfeiçoamento, de santificação, para que nós possamos alcançar a nossa vida eterna. Então, é necessário que passemos por este processo, onde possamos verdadeiramente adquirir esta capacidade de revelarmos ao mundo seus ensinamentos. O que o Senhor espera da sua igreja é justamente isso, que ela se torne uma igreja misericordiosa, que ela se torne uma igreja humilde, que ela se torne uma igreja que seja capaz de viver segundo os ensinamentos do Senhor. Isso se chama santidade. Uma igreja santa é quando ela se sujeita à vontade de Cristo, que é santo. A verdade é santa. E quando nós somos capazes de fazer sua vontade, estamos adquirindo para nós justamente essa condição. Não se negue a esta verdade. Tome ela, mas aplique ela em você, diante de cada situação pela qual você vive, diante de cada momento, porque haverá muitos momentos na tua vida nos quais você precisará colocar em prática a tua fé em função da palavra que o Senhor te ensina. Passaremos por muitos momentos difíceis. Virão provações da parte do Senhor, virão tentações da parte do diabo, que Ele sempre vai trabalhar em função das nossas fraquezas, e nós temos muitas. Mas é sobre isso que nós devemos aprender. É por isso que a palavra que o Senhor nos dá é justamente para que saibamos aplicar no momento certo. A palavra que o Senhor nos dá, irmãos, os princípios que Cristo nos dá são sobrenaturais. São princípios que fazem parte do reino de Deus, dos fundamentos que Cristo quer que nós vivamos. Adentrar-se no reino de Deus é você conhecer todos esses princípios que o Senhor nos dá. Porque o reino de Deus é o lugar santo, está recheado de princípios que são santos. E nós precisamos adquirir para nós. Fazer justiça, irmãos, é você cumprir a vontade de Deus. Entrar no reino e conhecer seus princípios e viver por eles é exatamente aquilo que o Senhor espera de nós. Que busquemos o reino, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Este é o objetivo de Cristo, porque Ele quer, acima de qualquer coisa, a salvação para nós. Ele veio com esse propósito, é para isso que fomos chamados. Independente de tudo mais que possamos fazer para o Senhor, o primeiro alvo de Cristo somos nós.
O primeiro alvo de Cristo para a salvação é cada um daqueles que recebem o chamado. E através de cada um de nós, o Senhor quer também dar frutos. É por isso que somos preparados, capacitados, né? Nos deixar aptos, né? Para podermos exercer mediante a fé todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado para que, através das nossas vidas, outras pessoas também possam conhecer esta verdade e possam desenvolver uma vida em santidade. Mas coloque estes princípios, né? Toda a palavra está recheada de princípios de Deus, de misericórdia, de humildade, sabe? De benevolência, sabe? De paciência, de perdão, de misericórdia e assim por diante. Há tantas coisas que o Senhor espera de nós e Ele quer nos dar, porque através do seu Espírito Ele sabe que nós poderemos receber, se nós permitirmos, se nós quisermos. Mas são princípios que devem estar em todo o tempo, irmãos, diante de nossos olhos. Devem estar no nosso coração em todo momento, para que em cada situação que nós vivamos, possamos estar aptos para colocar em prática e impactar o mundo com comportamentos que são diferentes, testificando sempre de Cristo, que Ele habita em nós, que Ele é santo e que é por Ele que nós desenvolvemos esta vida, em função de tudo quanto o Senhor nos ensina. Por isso devemos estar sempre meditando na palavra, porque a palavra sempre vai nos revelar, sempre estará nos dando conhecimento, estará nos dando fundamentos que nós necessitamos aplicar na nossa vida, né? Então, se a gente começar a ler livro a livro, você vai descobrir tanta coisa, né? Estava meditando também no livro de Efésios, né? No capítulo 4, veja bem o que a palavra de Deus diz. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo trabalhe com as mãos, fazendo com o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. São princípios que devemos estar conhecendo e aplicando na nossa vida. Lembremos-nos sempre disto, irmãos. Só viveremos uma vida em santidade na medida em que a palavra do Senhor esteja no nosso coração. Cada conceito que o Senhor nos ensina faça parte do nosso dia a dia e nós possamos estar colocando em prática em todo o tempo. Em todo o tempo. Estaremos desenvolvendo uma vida que agrada ao Senhor, sim, e da qual o Espírito terá o prazer de nos acrescentar a cada dia, de nos dar mais e mais, de nos aperfeiçoar e nos levar sempre a uma condição melhor, de crescimento, de entendimento, de discernimento das coisas de Deus. Porque é dando que se recebe. Quanto mais você aplica, quanto você mais revela, quanto você mais dá às pessoas daquilo que o Senhor te deu, o Espírito simplesmente vai te tornando mais abundante, né? Vai te dando cada vez mais e mais e mais, né? Vivamos uma vida ciente daquilo que nós devemos fazer,
que a palavra de Deus esteja sempre, irmãos, pronta para fluir pela nossa boca, que o nosso coração possa estar recheado destes conceitos, para que no dia a dia, diante de cada momento, de cada situação, por difícil que ela seja, tenhamos sempre uma referência santa para aplicá-la no momento devido, e para que isso simplesmente nos permita envergonhar o diabo. Todo comportamento certo, correto, que vem da parte do Senhor, nos fará bem e envergonhará sempre o diabo. Nós sempre estaremos vencendo ele quando estivermos cumprindo a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Considere estas coisas. Parecem simples. Mas já conheço esta palavra e tudo mais. Você está vivendo ela. O que o Senhor espera, na realidade, é que nós já vivamos. Podemos conhecer a Bíblia completa, mas se não a vivemos, de que serve? Se não a colocamos em prática, se não aprendemos a viver, sabe, um dia de cada vez, sempre observando e colocando, sabe, em prática esta verdade, de nada servirá. Amém, irmãos? Se esta palavra de alguma forma te ajuda, irmãos, te exorta, te faz refletir, compartilhe ela com quem você quiser. Você é livre. Você tem seus amigos, ou conhecidos, ou irmãos, a quem você quiser. Você é livre para isso, tá? O importante sempre é apenas espalhar a palavra, é levar, compartilhar a mensagem de Cristo. Amém, irmãos? Tenham um bom dia. Deus abençoe.